Gravando. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Na paz? Podem desmutar os microfones e falar. Tranquilo. Tranquilo. Bom, receberam atividade, novo realismo, Já recebi já. arte contemporânea, todo mundo fez, tranquilo, foi sossegado, sem dificuldades. Beleza. Bom, então, só falando um pouquinho aqui antes sobre esse novo realismo, ou neorrealismo. É uma vanguarda que antecede, inclusive, a pop art, né? Apesar da pop art ser a grande conhecida como a vanguarda que faz a transição aí da modernidade para o pós-moderno, né? Ou para a arte contemporânea, o novo realismo já tinha ali plantado sua sementinha na Europa, na França. Na verdade, não plantado sua sementinha, mas já tinha plantado essa semente de trazer o real, né? Para as galerias, que essa grande questão assim, de aproximar o cotidiano, aproximar o que é real das galerias. Essa é a grande questão que popularizou a pop art. Porém, o novo realismo já vinha fazendo isso, né? Mas acabou sendo digamos assim, acabou não tendo tanta predominância, tanta influência entre os artistas, porque ela ficou muito ligada ao Armand e ao Pierre Restany, que foi o crítico que deu o nome e também originou um manifesto, né, desse movimento. E, mas assim, eles já tinham começado, né, a colocar essa questão de trazer novamente o real, o cotidiano, uma aproximação com a realidade, visto que a vanguarda, né, os movimentos que dominavam anterior aí ao novo realismo e à pop art, consequentemente, era o expressionismo abstrato, né? A gente viu onde toda essa arte figurativa, essa possibilidade de representação do real, ela é deixada de lado. E o grande lance é essa experimentação, é o fluir, o devir, deixar, né, mostrar, trazer uma carga em grandes momentos psicológicos, sentimental para as obras, né, com o que a gente já viu com os campos de cor do Rothko, com a pintura de ação do Pollock, né? E aí aqui no novo realismo a gente vai ter, na verdade, uma busca para aproximar novamente a arte dessa representação do real, de uma representação um pouco mais próxima dessa realidade e trazendo elementos do cotidiano. E aí eles vão se centrar muito no consumo, né? Nessa questão do consumismo daquela época, né? Do período aí que surge pós-guerra, que surgem essas manifestações artísticas. Bom, prévia introdução, eu acho que a gente pode ir respondendo as perguntas, que não começa a falar demais, eu respondo todas as perguntas aqui e não escuto vocês. E eu quero a participação de vocês também, que senão vira um monólogo, fica chato. Vamos lá para a questão um. Quais são as principais características do novo realismo enquanto manifestação artística? E aí, o que vocês acharam de características do novo realismo enquanto manifestação artística? Acabei falando algumas aqui, mas Eu posso ler a minha, Lucas? pode sim. Eu coloquei assim: uma das principais características do neorrealismo era de que os artistas costumavam praticar arte realista
que lembra nova objetividade, ou seja, procurando unir a vida e a arte o máximo possível. Isso, trazer esses elementos da vida, da arte, né, do cotidiano para a arte, né, para as galerias. Interessante. Mais alguém? Eu posso ver se a minha tá certa? Pode. Eles também um pouco grande, né? Eles anunciaram que o neorrealismo era uma nova abordagem perceptiva do real. Este manifesto foi assinado por 9 artistas. No entanto, o termo foi usado pela primeira vez ao descrever as obras desses artistas em uma exposição em Milão. Além da importância do nascimento de uma nova corrente, a grande anedota do neorrealismo é que ele nasceu paralelamente à pop art. Por esse motivo, o movimento permaneceu como a transposição francesa da arte americana emergente. O neorrealismo criticou a parte mais sombria do capitalismo, enquanto a pop art fez brilhar o consumo em massa. Isso aí. Bacana. Excelente resposta, Natália. Tá Completinho. certo? Tá certo. Mais alguém? Eu, Vanessa. Mais alguma resposta, pessoal? Questão 1. Todo mundo pegou? Posso passar para 2? Por mim, pode. Então, beleza. É, Questão 2. O que o crítico de arte e cofundador do neorrealismo Pierre Restani defende como novas abordagens perspectivas da realidade para a arte? Novas abordagens perspectivas da realidade para a arte. O que que o Restani quer dizer sobre isso? Restani, Eu posso falar a minha? pode? Essa frase assegura uma identidade para a atividade coletiva desses artistas, sem inibir a compreensão e realização que cada um faz dela. Uhum. Eu coloquei E diferente. vai lá. Eu coloquei assim, o neorrealismo criticava o lado mais escuro do capitalismo. Pierre Restani praticava essa arte dando ideia de objetividade, unindo a vida e a arte o máximo possível, e ele sintetizou um pequeno manifesto e que se torna o primeiro do grupo. Uhum. Mais alguém? Natália, lê a sua novamente, por favor. A gente vê um. Leio sim. Ó, essa frase assegura uma identidade para a atividade coletiva desses artistas, sem inibir a compreensão e realização que cada um faz dela. Não, beleza. Bacana. Você foi para interpretação direta da frase, né? Pegou um trecho ali do texto, onde ele defende o seguinte, que você pode dar milhares de novas abordagens, né? Milhares de formas de se fazer, de trazer essa realidade para a arte, e não necessariamente a gente precisa padronizar toda a nossa produção, né? Então, ele também defende isso aí. Então, tá certo também. Eu fiquei aqui pensando sobre sua resposta enquanto era lhe dar outra, mas também atende aí ao enunciado, beleza? Então,
o que que ele quer trazer assim com novas abordagens perceptivas da realidade? Ele vem se aproximar a ideia do Duchamp lá no dadaísmo, quando o Duchamp traz o ready-made, né? Quando traz, por exemplo, aquela roda de bicicleta ou urinol para as galerias. Então, tanto a pop art quanto o novo realismo talvez a manifestação do entendimento da obra do Duchamp naquele período. Ali parece que a galera consegue captar e tenta trazer de novo essa ideia, né, do, do usual dentro das galerias de artes, né, do real, do usual dentro das galerias de arte. Então, ele defende essas novas abordagens, né, e também afirma, como na resposta da Natália, de que não precisa também a gente padronizar uma forma apenas de ver, de trazer esses elementos do cotidiano para as galerias, né? Então, os artistas também têm essa liberdade de poder, claro, de trazer, de imaginar e de trazer diversas abordagens, diversas visões, né, perspectivas para esse momento aí, né, que é de busca novamente a, ao real, ao pictórico, né, algo que se aproxima mais do cotidiano das pessoas, visto que o que era anterior aí era o predomínio anterior aí era de uma arte totalmente abstrata, né? Posso ir para três, então? Pode, por mim. Pode. 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 Então, como os novos realistas pretendiam ligar a arte ao mundo contemporâneo? Quem consegue responder isso pra gente? Posso ler minha Por resposta? favor. Cada artista desse movimento tinha sua própria forma de demonstrar isso. Armand, por exemplo, criticava o consumismo com materiais entulhados ou conjuntos de materiais idênticos. Já Yves Klein buscava representar o vazio e a razão da existência através de quadros monocromáticos e obras invisíveis, pictóricas. Legal. Excelente. Lucas, eu coloquei um pouquinho diferente. Eu coloquei assim: os artistas ligavam a arte ao mundo contemporâneo, baseando-se na crítica de um lado do capitalismo, onde faziam as obras baseadas nas técnicas de decolagem e etc. Uhum. Bom, é interessante também citar aí a decolagem, né? Que talvez foi uma das expressões ali não tão compreendidas para a época. A decolagem se trata de pegar um quadro, de pegar vamos supor que seja um lambe, uma imagem, e retirar dela informações ali, né? Deixando. Deixa eu ver se eu coloco um para vocês verem aqui. Decoupage, decolagem. Gente. Francês, cadê o francês? Aí. Bom, são obras assim que foram bem criticadas aí no período,
né? Que eles fazem essa junção, tipo, de elementos ali da publicidade, né? Jornalismo, fazem primeiro essa colagem de várias faces, depois vão tirando, né? Extraindo aí elementos aí que foram sobrepostos, e aí a gente tem esse resultado, que na época foi escrachado, né? Enquanto obra de arte, né? Então, voltando lá na atividade, então, os novos realistas pretendiam ligar a arte ao mundo contemporâneo. Então, tipo, a gente tem essa crítica ao consumo, né? Principalmente pelo Ivan Klein, e a gente tem também uma outra crítica ao novo realismo, de determinadas obras que eles colocam às vezes matéria orgânica, né? Dejetos, lixos expostos. Isso foi muito criticado pelos, pelos críticos na época, como uma arte tipo repulsiva, sabe? Tipo, porque essas pessoas colocavam ali dejetos e tal, que eram na visão dos artistas, era um reflexo desse consumismo, né, dessa sociedade do consumo, mas que para muitos era dispensável, não havia necessidade de se fazer é, arte com aqueles objetos, né? Então, vale a pena também ressaltar isso aí, que também vai ser ponte para arte abjeta, que é um outro campo que a gente também pode ver dentro da arte contemporânea, né? Que os novos realistas ali vão dar, de certa forma, esse impulso inicial aí com essas exposições aí de, de dejetos, de objetos descartados pela nossa sociedade do consumo. Bom, Lucas, sim. tem até uma obra, eu não lembro o nome do artista, que ele acho que ele pega uma galeria, não sei se é um cômodo, e enche de entulhos, enche tudo lá de entulho, de lixo, essas coisas assim, ó. E o que eu admirei é que antes, eu acho que uma boa parte daquilo era uma galeria acho que de pop art, não sei. Eu acho que era até. Eu acho que não era de pop art ainda, não. Teve uma exposição antes que se tratava do vazio, né? Colocando assim, tipo, eram elementos. Deixa eu ver se eu acho aqui no vídeo. Exato momento. E aí ele vem fazer uma. É aqui. O Armand faz essas obras, né? Colocando ali elementos também, tá vendo, de consumo, né? Rejeitos aí da sociedade. E ele vai embasar em. E aí, como inauguração dessa ideia dele, ele faz o seguinte: em resposta a uma exposição que tinha anteriormente ocorrido nessa mesma galeria, que trazia essa estética do vazio, né? Acho que muito ligado a essa questão do vazio existencial e tudo mais, causado pelo consumo. Ele vem e traz uma outra perspectiva, que é a do cheio. Só que ele literalmente lota a galeria, né? Você não consegue, tipo, aqui são as janelas, né, para a rua. E você vê que, tipo, tá tudo empilhado, né? É uma crítica ferrenha aí, né, a esse consumo exacerbado e a fazer essa questão, tipo, da real utilidade disso, né? E também da pós-utilidade, né? Quando isso aqui se transforma em lixo, né?
Aqui tem a frase dele: a sociedade alimenta uma sensação de segurança por medo do seu instinto camundongo aglomerador, né? Em tempos de pandemia, essa frase ainda faz mais sentido. Bom, cliquei aqui sem querer. Podemos passar para a próxima? Nossa, estão 200 alunos aqui, só 2 respondem, 2 Por mim, participam. pode. Pode ir. Por mim também. Vamos embora. Estabeleça a relação existente entre a pop art e o novo realismo, e a posição de seus artistas para com o abstracionismo que a gente falou antes. E aí, vocês estabeleceram essa relação? O que vocês chegaram? Eu coloquei sim. A relação existente em ambas era de que as duas criticavam a sociedade de consumo, em que nas obras demonstravam comidas ou objetos em exagero. Nesse caso, muito do novo realismo, né? A pop art estabelece uma relação com o consumo também, porém, ela faz outra, ela trata de outra forma, né? Então seria legal você colocar essa questão também da pop art. Como é que a pop art atua? Alguém mais para a gente poder, de repente, ajudar aí? Eu posso falar a minha? Sim. O novo realismo criticava a parte mais sombria do capitalismo, o consumismo, enquanto a pop art brilhou com o consumo de massa. A relação de oposição que se estabelece entre o neorrealismo e o abstracionismo é o de que o primeiro busca unir a vida e a arte, propõe uma aproximação direta da realidade, já a segunda, autoexplicativa, ela é uma arte abstrata que buscava refletir o interior e o subconsciente do artista, provocando e convidando o espectador a refletir sobre ele mesmo também. Muito boa, excelente. Atendeu, acho, todas as questões aqui. Faz o paralelo entre o pop art e o novo realismo, né? O que é engraçado, que a gente discutiu na aula passada, é que a pop art, ela tende a fazer uma crítica ao consumo. Ela nasce para fazer essa crítica ao consumo também nos Estados Unidos. Os americanos também se viam naquele modelo, né, do American Way of Life, e alguns artistas faziam essa crítica também. O que distingue é a forma como se faz. No novo realismo, essa crítica é direta, né? É o objeto ali, principalmente o objeto em desuso, o objeto colecionável. Por exemplo, tem obras que tipo, são vários sutiãs aglomerados em uma caixa, né? Tipo, colocados envoltos numa superfície lá, que eu não lembro o que é. Mas para demonstrar, tipo assim, esse consumo e, tipo, da série também, vários do mesmo período, do mesmo produto ali, né? A pop art vem fazer essa crítica, por exemplo, a obra do Andy Warhol das sopas Campbell, né? Faz essa crítica também ao consumo, tipo assim, tipo, a gente tem 32 tipos, né? Quando ele pintou 32 tipos de sabores diferentes de uma mesma sopa, que na verdade é a mesma coisa, é só o aroma, né? Que vai. São só o aroma ali que vai ser alterado. Então ele faz. Ambos fazem essa crítica ao consumo. Porém, a pop art ela acaba pelos meios que ela utiliza também, como a serigrafia, né, a própria questão de trazer artistas, né, personalidades como a Mary Moore, o Elvis Presley, para as obras, também vão estimular ainda mais o consumo dessas obras e a reprodução dessas obras, né, em série, tipo, por meio de falsificações né, impressões. Também, tipo, mas que aquela ali não é a obra pintada pelo Andy Warhol, mas aquela obra vai ser reproduzida,
né? E isso vai estimular o consumo mais e mais ainda também. Então, por mais que a pop art venha fazer essa crítica, ela acaba estimulando, né? Isso era a grande contradição que a gente falou na última aula. A, e a posição de seus artistas para com o abstracionismo é essa mesmo, é um pouco de, não um pouco, mas é de distanciamento mesmo, né? Porque se no abstracionismo essa obra ela era auto-interpretativa, tipo assim, na verdade não auto-interpretativa, mas dependia da interpretação do seu do espectador e tal, né, para chegar ali a uma conclusão no no novo realismo na pop art, essas obras já tendem a trazer elementos do real mesmo, do cotidiano, né, sem muito espaço para essas locubrações, interpretações, né, e tal, que é como a gente tinha no movimento do expressionismo abstrato, por exemplo. Mais alguém? Nope. Bom, está de boa até agora, foi de boa demais. A gente respondeu todas as Lucas, questões. Ah, e lá? então, tipo, a diferença do neorrealismo para pop art é que, tipo, o neorrealismo apresenta a característica ali, né? E a pop art já tá, tipo, ela apresenta a característica dela, só que a pessoa que vai olhar a arte tem que ficar olhando ali para entender realmente o que aquilo significa, né? Porque, tipo, não apresenta a característica ali exatamente o que o artista quis dizer com aquilo. Essa é mais ou menos a diferença das duas? É, bom, talvez seja talvez seja mais explícito, né, em algumas obras do novo realismo essa questão. Mas não, a gente não pode dizer que essa é a grande diferença das duas, porque assim, se a gente vai ter obras talvez de um pouco maior de conhecimento, né, de leitura, para o entendimento também, dentro da perspectiva do novo realismo, igual o Armand lotar uma sala, uma exposição com objetos de consumo, literalmente lotar, né, essa sala, onde você nem conseguia entrar na galeria, é uma demonstração disso, assim, tipo, porque a gente vê mais na necessidade no caso dele, de fazer uma exposição até em contraposição ao que havia sido colocado antes, como vazio, aí eu falo desse conhecimento, e quando a gente sabe desse contexto, a gente consegue entender aquela obra, mas para muita gente ali, o entendimento ali daquela obra é, ela não se faz assim de imediato, porque muitos não sabiam dessa resposta dele, né? E nem dessa busca aí por estar trazendo elementos mesmo do real, do cotidiano para a galeria, né? Então, eu creio que, tipo, não é só isso, assim, tipo, essa diferenciação entre pop art e novo realismo não cabe só a essa interpretação do espectador, não. Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, estou aqui devagando. Foi isso mesmo que eu perguntei. Foi isso mesmo, né? Então, beleza. Então, tipo, pra gente fazer essa relação, né, estabelecer a relação existente entre a pop art e o novo realismo, ambas faziam essa crítica ao consumo. Elas nascem com esse intuito, né? Vários artistas procuram trazer essa crítica ao consumo. O problema na pop art é que ela acaba por estimular ainda mais, né? O novo realismo, ele demonstra, mas ele demonstra muito mais num caráter, tipo,
às vezes que é colocado como de o colecionável, né? Vai muito por trazer os elementos, colocar eles em série, em vários elementos. Por exemplo, a gente tem vários sutiãs ali, ou vários talheres remoldados, né? Tipo, em um bloco, que é outra obra, acho que do Yves Klein. E a gente traz esses elementos, mas assim, é muito mais do colecionável, do sentido de que a gente vai colocar como se fosse quase uma enciclopédia, tipo, é de colocar esses elementos e registrar o, qual era o consumo naquele período, sabe? E a pop art ela vai um pouco mais, talvez um pouco mais adiante nessa crítica, trazendo elementos mesmo, assim, tipo, já do consumo das pessoas, principalmente dos norte-americanos, né? E fazendo colagens, montagens, né, colocando vários elementos, não só esses mesmos, né, não só como no novo realismo, o mesmo elemento, mas em grande quantidade, né? Eles vão trazer mais elementos para, tipo, se a gente for pegar a obra do Richard Hamilton, que inaugura a pop art, né? Eles vêm trazendo várias coisas, vários elementos de consumo numa colagem só, para fazer justamente essa crítica aí, né, à sociedade consumista e, né, é isso. Gente, num todo, se a gente pegar desde lá do nossas primeiras conversas sobre vanguarda de arte moderna, né, passando pelo expressionismo abstrato, chegando na pop art até o novo realismo. Vocês conseguem já levantar alguma dúvida para já que eu possa começar a gente possa começar uma revisão aqui, porque vocês vão ter prova agora, vão ter uma atividade avaliativa pelo portal, né? Vocês vão começar a ter, acho que essa semana já, né? Acho que semana que vem a gente tem de história e na outra de artes. Então, fica alguma dúvida, tem algum comentário que vocês queiram fazer para a gente aproveitar esse restinho aqui e poder. Massa, massa. Eu gasto um tempinho selecionando aqui, assistindo e tal, e tentando colocar de uma forma os vídeos mais bacanas, e assim como os textos também. E vocês têm, tipo, sugestão de como que a gente pode realizar essa revisão na semana que vem? Vocês preferem. Porque, assim, acaba que se eu mandar atividade, perguntas, e agora a gente vai acabar no mesmo roteiro, né, que a gente vem fazendo. A ideia era tentar fazer alguma coisa diferente. Eu confesso que eu consegui, né, em outras salas, com as outras turmas, mas eu queria ver com vocês aqui, tipo, também uma forma. De repente, por exemplo, tem alunos que pediram para mandar as perguntas, as dúvidas, e eu gravar um vídeo respondendo essas perguntas. Eu achei uma boa ideia, estou repassando, mas não precisa ser exatamente a mesma coisa aqui. Lucas, eu acharia, tipo, legal você deixar, tipo, os vídeos, assim, ó, que nem você tá deixando, alguns textos pra gente ler, buscar curiosidades, e a gente separa as nossas dúvidas que a gente tem, e você marca uma aula, e a gente discute sobre, tira dúvidas. Eu acho essa forma bem interessante também de Uhum. aprender. Porque assim, tipo, como se trata de uma revisão, eu não sei, tipo, não sei se é interessante de repente jogar. Posso tentar procurar outros vídeos e outros textos para complementar um pouco mais, mas vocês têm também nas atividades, tem todos os vídeos aí,
e todos os links e as perguntas também, que são, geralmente eu faço as perguntas já linkadas com os textos, né, e com os vídeos que eu passei naquela atividade. Então, assim, para não ficar tão chato a gente ter que voltar nisso tudo de novo, a ideia era trazer novos materiais e com isso também poder surgir dúvidas, porque essas dúvidas aqui a gente tem sanado durante a semana, né? Mas acho uma boa, pode ser por esse caminho mesmo. E aí vocês preferem então que a gente continue por aqui mesmo, por exemplo, pelo Meet para para esse plantão. A gente marcaria uma aula mesmo na semana que vem da mesma forma. Então, beleza. Com relação à atividade de história lá que eu passei como revisão, essa, tipo, em história já acho que ali seria um pouco melhor. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou tentar fazer um compilado, então, de tudo isso que a gente viu, com vídeos e textos. Tento subir aí até o início da semana para vocês, chegar aí até no início da semana. Na verdade, talvez ainda consiga nessa semana ainda, que vocês podem aproveitar o final de semana. Se bem que eu posso deixar para a semana que vem vocês fazerem isso, assistirem os vídeos com calma, porque a nossa prova ainda vai ser lá pro final do mês, a de artes. A de história é uma semana antes. Então, na semana que vem, vocês vêm com calma todos os vídeos, eu vou separar tudo direitinho, os textos, e aí a gente marca com uma certa proximidade aí da prova, esse encontro para poder solucionar as dúvidas de vocês, por aqui mesmo, pelo Meet. Beleza? Pode ser. Ok. Mas sobre essa questão aí também, dessas anotações e tal, vocês receberam lá a atividade de história, né? No portal. Todo mundo teve acesso ao portal, tá tranquilo, dá para entender que você tem que baixar lá a folhinha do cabeçalho, responder e transformar em PDF, enviar novamente. A da República Oligarca? Isso, Eu já fiz já, só o problema é que não tá enviando, tá não tá desde ontem enviando. isso já. Até hoje, cara, Eu tá. já fiz a Até folha. hoje, Você tá tentando enviar pelo computador ou pelo celular? celular, que o meu notebook aqui Celular, de né? casa não presta. Eu enviei pelo computador. Deu certo, não demorou nem nada. Deu certo, foi rapidinho. Eu terminei a frase, coloquei lá. Velho, o meu ficou 10 minutos só na bolinha de carregamento, velho. Nossa, o meu foi só arrastar o arquivo pra caixa de entrada lá que já foi. Será que é algum problema com envio por celular, então? Não Deve sei, ser, velho. complica um pouco mais. Eles ficaram também de mandar um aplicativo para que vocês usassem pelo celular, por aplicativo também, só que ainda não mandaram. Mas a orientação é que essas atividades sejam feitas pelo portal e avaliadas por lá, porque vai servir como um registro, né? Tanto para vocês, quanto para a escola, quanto para a gente, de que as atividades estão ocorrendo normalmente, o conteúdo está sendo lecionado e tudo mais. E também é uma forma da gente avaliar
Ali a gente consegue fazer as avaliações, o registro já deixa esse registro das avaliações para computar esses pontos, tá? Então, É mais fácil, porque por celular, para mandar arquivo e compartilhar, tipo, PDF, Word, demora muito, muito mais que computador, né? Porque o computador é muito mais fácil, você arrasta lá e já carrega muito rápido. uhum. Então, mas maravilha. Bom saber que vocês estão ligados aí, tá rolando, tá fluindo. A gente tenta, eu vou repassar para os meninos essa questão, para ver essa questão do celular, por que que não tá subindo e tal. Que aí a gente repassa lá, acho que é o Wilson, o nome do cara que tá atendendo a gente nesse sentido aí. Beleza? Alguma dúvida, alguma sugestão? Além das colocadas aqui. Dúvidas eu não tô, não. Eu achei bem fácil. Agora só falta estudar pra gente poder conseguir uma Dúvida nota também boa. não. É verdade. Beleza. Então eu vou separar esse material, esse roteiro aí de estudo para vocês, como uma revisão, e aí a gente marca outro encontro para solucionar as dúvidas. Então, sim, venham munidos de dúvidas, de perguntas, para que a gente possa fazer um bate-papo aí legal. Beleza? Para que renda. Bom, é isso. Terminamos? Acho que sim, né? Não sei. Acho que sim. Bom, então tá, gente. É isso. Valeu. Até. Tchau, Lucas! A gente continua nossas prosas aí. Bons estudos, bom final de semana para vocês. Valeu. Uai, ele saiu e deixou gravando? Ah, acho que foi. Meu Deus do céu. Que desastre. Tchau, pessoas. Adeus.